Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Marcos, capítulo 12, versículo 34. Este versículo é o seguinte: E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Este versículo é a conclusão de uma passagem que inicia no versículo 28. O texto que antecede ao 34 é o seguinte: E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, nós comentamos já no vídeo anterior alguns aspectos destes dois mandamentos. No caso em que o jovem pergunta a Jesus, não é? Que farei para herdar a vida eterna? Aí então Jesus apresenta a ele o segundo mandamento. Mas ele, não satisfeito, porque parece que não queria herdar apenas a vida eterna, então Jesus complementa o ensinamento, orientando-o para o primeiro mandamento. Então veja, quando diz ali: o primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja que ele está falando o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos de 4 a 9. De modo que este ensinamento ele vem de Moisés. Como ele falava com o escriba, ele falava na linguagem familiar. O escriba que conhecia profundamente a Torá, a Tanat, enfim, Moisés e os profetas, né? De modo que Jesus responde a ele da maneira que o escriba era capaz de compreender. Então ele diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Senhor. Aí
ele completa, isso também está em Deuteronômio. Amarás, pois, ou seja, por causa disso, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, por causa disso, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então veja que interessante o que está disposto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Ele, claro que acrescenta o segundo mandamento, também está lá, logo não em Deuteronômio, mas em Levítico. O que acontece aqui? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele, mais adiante, ele fala assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Qual a diferença entre nosso Deus e teu Deus? Porque há um Deus absoluto, que é o Criador de tudo que existe. Mas cada pessoa é capaz de compreender esse Deus Todo-Poderoso, Senhor de todos os seres existentes, segundo a sua evolução. Então, Jesus captura o entendimento a respeito desse, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, para mim, quando eu examino essa questão e me dedico a ela, o Senhor nosso Deus, eu só consigo capturar segundo o meu entendimento. Eu vou, então, amar a este nosso Deus segundo o meu entendimento e a minha capacidade. Então, diz ali, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. O meu Deus é a superconsciência, que é uma expressão do Espírito, o ser eterno que eu sou, você é, todos somos seres eternos, não é? Só que este ser eterno que nós somos, Espírito, ele evolui também, não é? Mas cada pessoa tem uma medida para isso. Por isso que ele fala, a mim devo amar ao Senhor, meu Deus, aquilo que eu sou capaz de compreender, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ele traz aqui algumas colocações que nos encaminha para isto. Ele chama de ato de fé. Em todo instante, confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo que tenho é bênção de Deus. Achei muito interessante esta sugestão de dirigir o nosso entendimento para Deus o tempo todo. É voltar todos os atos de pensamento, sentimento a Deus. O que é esse Deus? É o superconsciente. Para que a personalidade, a pessoa encarnada, que está ainda perturbada pela influência do ego, sobrepondo a influência do espírito, não é? É preciso esse esforço para superar as diretrizes do ego que são movidas pela influência do instinto. Então é preciso ultrapassar esta fase.
Então, Emmanuel sugere isto aqui. Muito bem. O segundo mandamento, nós vemos ali, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não há outro mandamento maior do que estes, o primeiro mandamento e o segundo. Não é? Quando aquele jovem que nós vimos no vídeo anterior queria ganhar a vida, herdar a vida eterna, Jesus recomenda o segundo mandamento. Não é? Tu sabes os mandamentos. Aí ele cita 6, que corresponde a amar o próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Se cumprir isto aqui, eu estou cumprindo o segundo mandamento. Mas é a relação entre eu e o próximo. Aí o jovem queria mais do que isto. Então Jesus apresenta o primeiro mandamento. Não é? Aí ele fala assim para o jovem: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Isto aqui o que é? É a superação total das demandas do ego, influenciados pelo instinto. É a superação dos anseios do mundo material. Aí já estamos na submissão total a Deus. É que ele fala ali mais adiante. O reino de Deus. Estaremos completamente sob o reino de Deus. Ali no versículo 34, ele fala assim ao escriba. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aquele escriba, ele veio perguntar a Jesus para tentar Jesus, para ver se ele sabia, e se ele não soubesse, aquele escriba chamaria a atenção dele. Então, o que acontece? Jesus diz ao escriba que não estava amando o próximo como a si mesmo. Não estás longe do reino de Deus. Por que ele não está longe? Por que ele não está no reino de Deus? Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 888A, uma resposta que é dada por São Vicente de Paulo. No meio da resposta ele fala assim: sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a caridade que vos leve ao encontro das misérias ocultas. E percebe 2 estágios aqui também? É como ali, não estás longe do reino de Deus. Ele não está ainda dentro do reino de Deus, mas ele já está encaminhado, como aqui. Sede caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas sede caridosos a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Então nós verificamos que há uma gradação para a conquista do reino de Deus. Nós vivemos muito sob a influência do instinto, como comentei. É o processo de humanização. Quando ele fala, não estás longe do reino de Deus, ao escriba, é porque ele já sabia as leis de Deus. Tinha esse entendimento bem consolidado. É o primeiro passo. Na prática, agora, ele vai se aproximando e entrando em comunhão cada vez mais perfeita com Deus.
o superconsciente. Então, para nós, isso é um estímulo muito grande. Nós já estamos caminhando para adentrar completamente no reino de Deus. Nós já conhecemos as Escrituras e procuramos praticar aqui e ali, ainda que de maneira incompleta e frágil, nós já estamos, como diz ali, não estamos longe do reino de Deus. Muito interessante e que nos traz muita esperança. E voltamos à sugestão de Emmanuel, pensando e sentindo em todo instante, confio em Deus. Estou largando as reclamações e tudo mais que advém do ego. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo que tenho é bênção de Deus. É uma autoindução para vencer as demandas do instinto ainda tão presente através do ego. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ao estudo do Reino de Deus em Marcos capítulo 14, versículo 25. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.